Círculo Virtuoso da Medicina é, como a gente chama, um método, como você falou, né? Que a gente entrega isso de várias formas. A gente entrega isso de forma gratuita, diariamente. A gente tem conteúdos nas principais plataformas, né? Facebook, Instagram, YouTube, podcast também. Tem um podcast lá que é só você colocar Círculo Virtuoso da Medicina. E aí a gente também entrega isso de uma forma mais estruturada e com o nosso acompanhamento, com o suporte da gente num curso pago, que também chama Círculo Virtuoso da Medicina. É uma metodologia baseada em 4 pilares, Aline, para ser mais exato. A gente mapeou a jornada do cliente, né, que a gente chama, que é o paciente particular, a gente chama de cliente. Quando a gente tem a conotação de olhar com olhar empreendedor, a gente chama de cliente. Quando a gente está na figura de médico, a gente chama de paciente, né? Mas no final das contas é uma pessoa que a gente ajuda. Então essa pessoa que a gente ajuda no consultório particular, ela tem uma jornada, né? E a gente dissecou essa jornada e em cada ponto principal da jornada a gente tem um pilar que a gente estruturou baseado em ciência, em literatura. Então a gente juntou teoria e prática nesses 4 pilares. Então o primeiro pilar é o pilar na jornada do cliente, do paciente particular, é que ele precisa conhecer o médico, ele precisa saber que você existe. É uma das coisas muito, muito comuns que a gente acaba vendo. A gente convive com o médico todos os dias. Eu convivo com o médico todos os dias. Eu tenho uma mentoria, faço consultoria, tenho os alunos, tenho a audiência, tem milhares de médicos na nossa audiência. Então, todos os dias eu tenho contato. E assim, é muito comum esse equívoco de achar que eu terminei minha residência, ou então terminei meu fellow, agora eu consegui comprar uma sala, montar minha sala, e agora contratei uma pessoa para me ajudar, tá tudo certo, vai dar tudo certo. E isso já funcionou antes, né? Quando a quantidade de médicos no Brasil era muito baixa, quando não se tinha essa oferta maior, né? E também não tinha essa facilidade que hoje as pessoas têm, graças a Deus, né? Enfim, até a própria telemedicina hoje, enfim. Então, hoje não é suficiente. Hoje é preciso o médico entender que ele precisa ser mais proativo para que as pessoas conheçam o trabalho dele, né? Então, esse é o primeiro pilar, é o marketing, né? A gente chama de captação assertiva. Logo depois, esse paciente conhece você, por exemplo, vamos supor que algum paciente tenha contato com você nas redes sociais, ou mesmo numa mídia física, né? No jornal, numa rádio, enfim. E aí ela, gostei da doutora Aline, onde é que eu encontro ela? Aí ela vai dar um Google, vai atrás de você no site, vai atrás de você no Instagram. Se ela gostar do que ela vê lá, ela vai agendar uma consulta com você. Aí a gente entra no segundo pilar, que é o da clínica que encanta. São basicamente 3 fatores que a gente defende que tem que ter nesse pilar. O ambiente, os processos e as pessoas. Dentre esses 3, as pessoas é o mais importante disparado. Então, por exemplo, ter uma boa secretária para converter esse paciente realmente uma consulta, né, que é um erro também muito grande, né? Você, por exemplo, ir para uma clínica que você subloca, aí tem uma secretária para dar conta para atender a demanda de 10, 15 médicos. Um erro enorme, assim. Coitada dessas secretárias. Elas estão sendo, com certeza, sobrecarregadas. A gente defende que seja uma secretária para 1, 2, no máximo 3 médicos e que ela seja muito bem treinada. A gente ensina isso nos processos, né? A gente defende a estruturação de procedimentos operacionais padrão, que é um manual. Ela saber exatamente como responder no telefone, como responder uma mensagem, como atender o paciente no presencial. Isso é fundamental para criar relacionamento com o paciente, ele se sentir acolhido e gostar. E aí, se ele gostar, ele vai para o terceiro pilar, que é o da consulta. Consulta que converte, que a gente chama. Converte o quê, Sidney? Converte pacientes em fãs. Os nossos alunos que têm utilizado o nosso método, é uma das coisas que tem realmente dado, aí alimenta o meu propósito, porque lembra que o Círculo Virtuoso da Medicina, um dos pilares é a comunicação e que veio do meu desejo de contribuir para melhorar o atendimento e tal, com a comunicação. E tem dado muito certo, sabe, Diogo e Aline? Por quê? Porque a gente ensina como escutar, como explorar a parte emocional, a gente ensina como explicar de forma adequada o diagnóstico para o paciente, a gente fala sobre empatia, a gente fala, né, de muitas coisas, por exemplo, na oncologia se usa muito, né, que é essa parte de como dar mais notícias, né, como exercitar realmente a empatia, né, e aí depois a gente ensina também como pactuar com ele o plano de cuidados. Olha que interessante, envolver o paciente, né, na decisão, afinal de contas é uma pessoa que está ali na sua frente pedindo a sua opinião. É diferente do paciente que está no leito de hospital totalmente passivo, que você, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
E a gente aprende, né, na faculdade esse tipo de abordagem, né, a intervir num paciente passivo. Só que no consultório não é um passivo que está lá, é um paciente que está lá totalmente ativo, proativo, na verdade. Ele quer participar, ele quer entender, ele quer tirar dúvida, ele quer poder dizer se não tem outra forma diferente, por exemplo. E quando o médico de forma proativa faz isso, isso é muito forte para a relação, né? Para o paciente se sentir importante, né? Cada vez mais o nível de informação das pessoas aumenta, né? Cada vez mais o nível de controle das pessoas pela própria saúde aumenta. Então, elas querem participar. Então, é importante que nesse novo modelo que a gente defende, né, que na verdade já não é nada muito novo, né? A gente está resgatando a boa medicina, né? Onde sempre o médico colocou o paciente no centro, né? E ouviu ele e colocou ele na tomada de decisão junto. Então, a gente resgata isso e a gente entende isso como um pilar fundamental do nosso método. E aí, no caso, tendo sucesso com isso, aí ele vai para o quarto pilar. Perceba que é uma engrenagem, uma coisa depende da outra para o sucesso acontecer. Para o sucesso do paciente e do médico. Porque muitas vezes nessa jornada o paciente nem marca a consulta e continua com problema. Ou então ele nem não gosta da consulta, não vai para o quarto passo, que é, por exemplo, fechar um tratamento ou aderir a uma recomendação clínica, que seja uma mudança de estilo de vida. Se não houver um entendimento de que é um processo de convencimento do médico com o paciente, não há sucesso no pós-consulta. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas às vezes chega todo dia, praticamente, eu não sei se vocês atendem todo dia, mas todo dia que você atende um paciente novo, por exemplo, tem um potencial muito grande de atender uma pessoa nova. E aí essa pessoa nova, às vezes, tem 50 anos. Ela tem hábitos ruins que levaram, muitas vezes, a piora da saúde dela por anos, dos 20 anos, 30 anos. E aí a gente tem uma ingenuidade, às vezes, de achar que em meia hora, uma hora que seja, de uma boa consulta, a gente vai fazer com que essa pessoa imediatamente mude os hábitos. Ou que ela, em uma hora de consulta, a gente fala ali 60% do tempo e ela vai lembrar de tudo. E ela vai seguir exatamente a posologia, aquela receita de frente e verso que você faz para ela, ou aquela de 10 itens. E infelizmente isso não acontece, os estudos mostram isso, né? A taxa de adesão é baixíssima, né? A taxa de mudança de estilo de vida é baixíssima. Então, muito disso está por quê? Porque quando o paciente sai do consultório, né, pessoal, com a receitinha, a gente fica na prescrição de esperança, que a gente chama no CVM. Né? Ele sai com a receitinha e a gente fica na esperança, rezando para ele seguir. Só que não é assim que funciona. E aí, a gente entrega e fala, vai lá, e agora você vai melhorar. E, infelizmente, não tem funcionado. E o que a gente defende? Que você continue com ele no pós-consulta. Beleza, meu paciente saiu, não importa se ele fechou um tratamento cirúrgico, ou se ele saiu com a receita de um remédio, ou se ele saiu somente com orientações. É importante que eu esteja junto com ele, que eu me corresponsabilize junto com ele pelo sucesso dele no tratamento dele. E aí, esse é o que a gente chama de carinhosamente de PAI, Programa de Acompanhamento Intensivo. E aí o Arthur fez isso na clínica dele, ele trabalha com emagrecimento. Cara, foi uma perguntinha-chave que eu fiz para ele, né? Cara, o que tu acha que fez tanto resultado, trouxe tanto resultado para ti no teu consultório, na tua clínica, nesses 2 anos? Em 2 anos, Aline e Diogo, o Arthur aqui em Manaus, médico jovem, menos de 30 anos, faturamento maior do que cirurgiões, fazendo muito bem para muita gente. Ele falou assim para mim, Sidney, foi o pós-consulta, cara. É o fato de eu estar perto dos pacientes, eu e minha equipe, obviamente, né? Estar perto dos pacientes no pós-consulta. Então, às vezes, o paciente tinha dúvida se, por exemplo, o paciente tem um efeito colateral. Será que eu paro o remédio ou não? Se você está junto com ele, é muito rápido. Ele manda um WhatsApp para você e você responde ali em segundos. Então, ele não para o medicamento e ele continua e ele tem sucesso. Ou então, qualquer outra coisa. Às vezes é uma dúvida, às vezes é um medo, às vezes ele ficou com receio de alguma coisa. Quando você está próximo, você tem essa facilidade de intervir, né, e ele conseguir chegar, né, ao final do tratamento. São pontos, assim, essenciais e base, né, da medicina, que começou com o começo da medicina e que ao longo do tempo a gente foi perdendo, muito por conta da correria, da questão de remuneração e mentalidade do médico. O conceito de cuidar, ele foi se perdendo ao longo do tempo e a gente está tentando resgatar, não só com essa metodologia sua, mas a gente já conversou com outras pessoas, tentando resgatar a beleza, a essência da medicina, né? Que é o cuidar, que é da atenção, que é a questão de você tirar o foco, seu foco, de você, eu sou o doutor, bam, 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 e botar o foco em quem realmente faz sentido pra gente, que é o paciente.